Fala, licitantes do meu Brasil, tudo bem com vocês? No nosso vídeo de hoje, e esse vídeo ele é direcionado especificamente para quem trabalha aí como consultor em licitações e que tem alguma parceria com o advogado ou é quem é um advogado e atua como consultor. Eu vou trazer para os senhores situações, hipóteses que nós temos divergências entre a interpretação do Tribunal de Contas da União de um lado e o que entende o Judiciário de outro. E essa é uma questão muito relevante porque muitas vezes os órgãos, os agentes públicos, eles costumam seguir na prática o entendimento do Tribunal de Contas, dos Tribunais de Contas, especialmente do Tribunal de Contas da União. Mas essa situação pode, em determinadas situações, se prejudicar o seu cliente, ensejar a interposição, o manejo, o ajuizamento de ações judiciais próprias para questionar esses atos perante o Poder Judiciário, sabendo, evidentemente, que há um entendimento contrário, um outro entendimento do Poder Judiciário, você pode levar essa questão ao conhecimento do Poder Judiciário. Eu separei 3 situações para apenas exemplificar aqui como a interpretação da nova lei de licitações, em geral, ela gera umas certas divergências. Uma primeira situação já consolidada com a nova lei de licitações, o entendimento do TCU que restou positivado, e outras 2 situações que na prática ainda ensejam muitas dúvidas e preocupações do licitante e que você, como consultor ou advogado, pode ter que orientar o seu cliente. Mas antes, já peço que você, se você tem interesse em outros conteúdos no nosso canal, já ative o sininho, as notificações, passa a nos seguir aí, acompanhe, se inscreve no nosso canal que semanalmente temos conteúdos diários sobre licitações, concursos e outras da área jurídica em geral. Vamos então, sem mais delongas, tratar das situações que eu gostaria de trazer aqui para os senhores. A primeira delas é em relação à suspensão do direito de licitar, que na Lei 866 tinha uma previsão lá no artigo 87, inciso 3, né? E o entendimento que se adotava nos tribunais de contas da União e aqui também no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é no sentido de que a suspensão do direito de licitar, diferentemente da inidoneidade, ela se restringe ao ente que aplicou a penalidade. Então, se o licitante ele foi suspenso do direito de licitar perante um ente da federação, por exemplo, o município de São Paulo, capital, ela poderia participar, essa empresa poderia participar de outras licitações promovidas por outros órgãos públicos, como Santos, Campinas, não poderia participar apenas das licitações promovidas pela Prefeitura de São Paulo, pelo município de São Paulo. No entanto, o Poder Judiciário tinha uma outra interpretação desse dispositivo do artigo 87, dizia, de acordo com a jurisprudência do STJ que está espelhada, né, a penalidade do artigo 87, inciso 3, não produz efeitos apenas em relação ao ente federativo sancionador, mas alcança toda a administração pública. Esse entendimento, como eu já adiantei para os senhores, ele restou superado com a nova lei de licitações, que abraçou expressamente a interpretação do TCU, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Outra questão que eu selecionei, que é objeto de muitas controvérsias, é em relação ao balanço patrimonial de microempresas, microempreendedores e empresas de pequeno porte. Frequentemente eu recebo dúvidas de empresas e também enfrento no dia a dia como servidor público a questão do se o MEI, o microempreendedor, ele precisa de balanço patrimonial. Para o Tribunal de Contas da União, ainda que o MEI esteja dispensado da escrituração pela legislação, ele deve apresentar balanço patrimonial. É um entendimento que está espelhado aí para a participação em licitação pública regida pela Lei 1433. O MEI, mesmo que esteja dispensado da elaboração do balanço patrimonial, deverá apresentar, quando exigido para fins de comprovação de sua boa situação financeira, o referido balanço e as demonstrações contábeis do último exercício social. Hoje, com a nova lei, são dos 2 últimos exercícios, tá? Então, esse é o entendimento do TCU, ao contrário do Judiciário, que nós vamos encontrar precedentes aí que eu trouxe aí de 2018, que não é lícito exigir de empresas e empresas de pequeno porte, microempresas e empresas de pequeno porte, para fins de habilitação e concorrência pública, a apresentação de balanço patrimonial, pois essa documentação não é obrigatória na legislação infraconstitucional. Há uma divergência aí, porque o Estatuto Nacional da Microempresa, a Lei Complementar 123 de 2006, não reproduziu a redação do antigo estatuto, mas isso gera uma certa confusão, que eu recomendo, se você é consultor, sua empresa quer participar de uma licitação. Se não está explícito, se há uma dúvida,
solicite esclarecimentos. Se exige, impugne o edital e, se for o caso, recorra ao Poder Judiciário. Situação também corriqueira. E por fim, a questão de juntada de novos documentos, que o TCU tem esse entendimento de 2021 que vem sendo aplicado, no sentido de que a juntada de novos documentos, a vedação à juntada de novos documentos, não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e da proposta, por equívoco ou falha, poderá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro. Esse entendimento, ele permite que documentos que já existiam, mas que por um relapso do licitante não foram juntados, sejam juntados desde que o documento existisse, ele fosse o fato que está sendo por ele comprovado pré-existisse ao julgamento. Não é o que comunga o Poder Judiciário. Nós vamos encontrar em julgados aí, como esse que eu colacionei do TJ de São Paulo, no sentido de que essa interpretação aí do o artigo 64 não autoriza a interpretação sistemática dele, a juntada de documentos novos após um momento oportuno, salvo para complementação de informações já apresentadas. Para o caso, os documentos faltantes não se encontravam disponíveis ao tempo da abertura das propostas, sendo apresentada apenas em sede de recurso administrativo, não se cuidando de hipóteses em que se deixaram de ser apresentados por eventual equívoco ou falha justificável, impossibilidade de acolhimento. E aí, então, essa divergência. Se você atua aí com licitações, que é advogado, como consultor, você precisa estar atento a esses entendimentos. Você pode, em um momento, estar atuando por um cliente que necessita de uma ação judicial, você pode também atuar na consultoria de alguma empresa, algum suporte. Enfim, esse conteúdo é extremamente relevante e, se você atua com licitações, não pode deixar de conhecê-lo. Esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal, comigo, Renato Pessoa Manussi. Forte abraço!